Número 3, Casa do Homicídio de Los Feliz. Para nossa primeira listagem, vamos ao bairro de Los Feliz, no norte de Los Angeles. Na 2475 Glendower Place está uma casa projetada por Harry E. Wiener, construída em 1925. O primeiro dono, Harry F. Schumacher, comprou a casa por $20.000, que é pouco menos de $357.000 em 2024. A primeira morte na casa ocorreu 3 anos depois, em 1º de julho de 1928. A esposa de Harry, Florence, morreu de doença cardíaca. 27 dias depois, Harry faleceu de pneumonia. Na década de 50, o Dr. Harold Perelson e Lillian, sua esposa, adquiriram a casa e se mudaram com seus 3 filhos. Harold atacou sua esposa de 42 anos com um martelo na madrugada do dia 6 de dezembro de 1959. Ela não morreu instantaneamente. Foi confirmado mais tarde que ela se afogou em seu próprio sangue. Depois, ele agrediu sua filha Judy, de 18 anos, com um martelo. Judy gritou e os vizinhos a ouviram. Judy conseguiu fugir e foi para a casa de um vizinho. Eles chamaram a polícia. Durante os assaltos, os 2 outros filhos de Harold e Lillian, Debbie e Joel, acordaram. Harold disse que estavam sonhando e deveriam voltar a dormir. Sabendo que a polícia chegaria em breve, Harold tirou a própria vida com uma overdose de Numbutol, que provavelmente foi combinado com algo mais, como um tranquilizante ou codeína. Algumas contas afirmam que Harold bebeu ácido. O médico de 50 anos estava morto antes da ambulância chegar, independentemente do que consumiu. Muitas pessoas se perguntaram por que ele matou sua esposa e tentou matar sua filha. Possível pista no seu criado mudo. Uma cópia do poema épico A Divina Comédia, de Dante Alighieri, estava aberta em uma página com a seguinte passagem, citação: "No meio do caminho de nossa vida, me encontrei dentro da floresta escura, pois o caminho direto havia sido perdido." Fim da citação. As pessoas especularam que isso era uma visão da mentalidade de Harold. Harold estava muito estressado quando o assassinato ocorreu. Harold, especialista em injeções, inventou um design de seringa. Mas seu parceiro conseguiu obter os direitos sobre isso sem o consentimento de Harold. Harold levou o homem para o tribunal por isso. Ele ganhou o caso, mas só recebeu $23.956. Com a inflação, equivale a $258.000 em 2024. Acredita-se que Harold estava estressado por questões financeiras. Ele estava tão angustiado que tentou tirar a própria vida mais de uma vez. A esposa dele, percebendo sua condição, queria interná-lo em uma instituição psiquiátrica. Parece que Harold descobriu isso, talvez catalisando seus crimes naquela noite. Embora não saibamos exatamente os pensamentos de Harold, o evento formou a mitologia da casa. Julian e Emily Henriques compraram a casa em leilão em 1966 após os eventos angustiantes de 1959. A família Henriques nunca realmente se mudou para a propriedade. Usaram principalmente para armazenamento. Quando eles faleceram, seu filho Rudy herdou a casa e ele também nunca se mudou. Um aspecto notável é que a decoração e a tecnologia na casa não mudaram desde os assassinatos. Alguns viram através das janelas um televisor estilo anos 1950 e presentes de Natal não abertos. A família Perelson, curiosamente judia, não celebrava o Natal. Contudo, a família Henriques pode ter colocado os presentes lá. Embora a casa não esteja aberta ao público, várias pessoas entraram nela para investigar a possibilidade de atividade paranormal. Algumas pessoas relataram sentir algo estranho ao entrar na casa. Outros ouviram gritos. Uma pessoa tentando invadir a casa disse que uma aranha viúva negra o mordeu. Devido à história da casa e relatos anedóticos de ocorrências paranormais, é fácil ver por que a lenda poderia crescer.
Lucid Bloom comprou a propriedade em 2016 por $2,29 milhões. Ela queria reformar a casa totalmente, mas ao perceber que teria que demolir para cumprir normas, decidiu vendê-la. Foi vendida por $2,35 milhões para uma Limited Liability Company, representada pelo diretor executivo da Lux Manor Custom Home Builders, F.Y. Zelotsky. Então, embora a casa tenha uma história terrível, parece que as pessoas ainda estão dispostas a pagar um bom dinheiro para comprá-la. Esperamos que quem habitar a próxima casa tenha mais sorte que os anteriores. 2. A Casa Borden. A casa na 232 Street e Fall River é considerada um dos lugares mais assombrados de Massachusetts. A casa é de 1845, originalmente projetada como casa para 2 famílias. Andrew Jackson Borden transformou a casa que comprou em 1872 em uma residência unifamiliar. Em 1892, Andrew, 69 anos, Abby, sua segunda esposa de 64 anos, e suas filhas, Emma, 41 anos, e Lizzie, 32 anos, todos residiam lá. A mãe de Lizzie e Emma faleceu em 1863, 3 anos após Lizzie nascer. Andrew casou-se com Abby 3 anos após ela falecer. Houve críticas à relação entre Abby e Andrew, especificamente que era um casamento por conveniência. Ela estava na casa dos 30 anos, e naquela época era vista como um pouco velha para achar um marido. Muitos pensam que Andrew, um abastado presidente de banco e dono de terras, buscava alguém para educar seus filhos e gerir sua casa. Possivelmente Abby buscava uma vida melhor. Mesmo sendo rico, Andrew era incrivelmente econômico. Uma das maneiras que sua economia se materializava era que ele não deixava ninguém jogar comida fora, nem mesmo se a comida estragasse. Então eles tinham que comer comida estragada. Além disso, a casa não tinha encanamento interno, o que era comum em casas de pessoas ricas na época. Andrew via as artes como perda de tempo, proibindo sua família de se envolver nelas. Emma e Lizzie cresceram, e mesmo adultas viveram em um ambiente rigoroso. Nem Emma nem Lizzie jamais se casaram. Alguns afirmam que o pai delas afugentava os homens. As irmãs detestavam a madrasta. O fato é que Emma e Lizzie estavam infelizes com a vida em casa. No dia 4 de agosto de 1892, às 9 horas, a empregada da família, Bridget Sullivan, conhecida como Maggie, Abby e Lizzie, estavam em casa. Emma estava fora da cidade. Andrew tinha ido ao correio. A família estava esperando uma visita do irmão da falecida esposa de Andrew. Abby preparava um quarto para ele quando foi golpeada 19 vezes na parte de trás da cabeça com um machado. Andrew voltou para casa e sentou-se no sofá. Foi atingido na cabeça 11 vezes com um machado. A suspeita recaiu diretamente sobre Lizzie. Ela manteve sua inocência e disse que encontrou seu pai morto. Ela pediu à empregada para chamar um médico. A polícia notou que Lizzie parecia calma, exceto quando se referiam a Abby como sua mãe. Lizzie respondeu: "Ela não é minha mãe, ela é minha madrasta." Ela informou a polícia que usava outro vestido antes da chegada deles, mas o manchou com tinta e o queimou. A polícia suspeitou do comportamento dela. Ela também tinha motivo e oportunidade. Ela não gostava da madrasta e pode ter se cansado de viver sob as regras do pai. Ela estava na casa durante os assassinatos. Lizzie foi detida e acusada de homicídio doloso. Lizzie Borden foi julgada em junho de 1893. O julgamento durou 10 dias e ela foi considerada inocente. Acredita-se que ela foi absolvida por falta de provas físicas ou testemunhas. Mesmo absolvida, muitos acreditam que Lizzie matou seu pai e madrasta. Porém, nem todos acreditam que Lizzie seja a assassina. Há também a possibilidade de que ela não tenha agido sozinha.
Outro suspeito era um homem chamado William, que apareceu pouco antes do assassinato e afirmou ser o filho ilegítimo de Andrew. Andrew então planejou fazer algumas alterações em seu testamento. Ele iria deixar tudo para a família de Abby e uma instituição de caridade, e nada para seus filhos. Alguns pensam que William e Lizzie se aliaram para perpetrar os assassinatos antes das mudanças. William pode ter cometido os assassinatos sozinho. 8 anos após o julgamento, William lutou com sua saúde mental e cometeu suicídio. Outra possível suspeita, ou alguém que pode ter sabido mais do que contou à polícia, foi a empregada Maggie Sullivan. Anos depois, Maggie pensou que estava prestes a morrer. Ela pediu a um amigo para vir e vê-la. Aqueles com ela acharam que ela falaria sobre os assassinatos. Mas quando o amigo dela chegou, a saúde de Maggie havia melhorado e ela não confessou nada. Maggie sempre manteve que, mesmo estando na casa quando os assassinatos foram cometidos, ela não viu nem ouviu nada. Ela afirmou que estava descansando em seu quarto. Muitas pessoas acharam isso estranho. Após os assassinatos, ela se mudou para Montana, o que aumentou as suspeitas das pessoas. Pensaram que ela talvez estivesse fugindo de algo, pois ela sobrevivia com o salário de empregada doméstica. De onde veio o dinheiro para esse movimento? Após o julgamento de Lizzie, Lizzie e Emma se mudaram para uma nova casa em Fall River que chamaram de Maplecroft. As irmãs Borden tiveram um desentendimento. Sem a influência e as restrições de seu pai, Lizzie se interessou pelas artes. Ela hospedava artistas em sua casa. Emma concordava com seu pai sobre as artes e desgostava da presença de artistas em casa. Emma acabou saindo e se mudou para New Hampshire. Lizzie morreu em Maplecroft em 1º de junho de 1927 de pneumonia aos 66 anos. Sua irmã de 76 anos, Emma, morreu 9 dias depois, em 10 de junho de 1927 de doença renal. A casa do assassinato na 230 Doyson Street foi vendida para uma família em 1918. Em 1996, tornou-se uma pousada, e foi quando começaram a surgir relatos de atividade paranormal. As pessoas relataram luzes piscando, portas que se abrem sozinhas, o som de crianças rindo e o aroma de flores. Dizem que uma sensação de arrepios persiste na casa. Houve relatos de figuras flutuantes vagando por aí, e as pessoas disseram que seres invisíveis as tocam. Figuras sombrias também espreitam pela casa. As pessoas ouviram passos e vozes quando ninguém está por perto. A polícia acredita que os fantasmas não são apenas Andrew e Abby que foram assassinados lá, mas também Maggie e Lizzie. Parece que Andrew, mesmo morto e irritado, continua realizando suas atividades diárias como de costume. Ele aprecia passeios e responde perguntas por um dispositivo eletrônico de voz fantasma. Andrew ainda preza pelo dinheiro, não se incomodará se deixar algum na cômoda do quarto dele. Pela presença fantasmagórica de Abby, acredita-se que ela se arrepende de ter casado com Andrew. Às vezes, as pessoas ouvem o fantasma de Abby chorando. A sensação que as pessoas têm do fantasma de Maggie é que ela se arrepende de não ter confessado o que sabia. Algumas pessoas até a ouviram em um dispositivo eletrônico de voz fantasma dizendo: "Senhora, venha rápido." Acreditam que ela está relembrando o dia do homicídio. Parece que o fantasma dela ainda faz tarefas domésticas. Viram o fantasma de Lizzie escondendo provas, assegurando que nada a ligasse aos assassinatos, mesmo após tantos anos. Também foi relatado o ouvir de choro próximo ao quarto da Lizzie. As pessoas especularam que existem duas possíveis razões para o choro do fantasma dela. A primeira é que ela está arrependida. A segunda é que ela está tão chateada por estar presa na casa com seu pai e madrasta, que ela odiava tanto, que os matou a machadadas. Lizzie Spector também é vista na casa onde ela morava após o assassinato Maplecroft. Contudo, Lizzie pode ter um motivo relevante para permanecer. Mesmo após sua absolvição, muitos na comunidade ainda a consideravam culpada.
No entanto, ela não se mudou de Fall River, apenas foi para uma casa diferente. Lizzie estava confiante de que a verdade surgiria e limparia seu nome. Talvez seja por isso que ela permanece mesmo após a morte. Lizzie virou Lisbeth após os assassinatos. Alguns caçadores de fantasmas dizem ter conversado com Lizzie, chamando-a de Lisbeth. Eles tiveram conversas completas com ela através de um dispositivo eletrônico de voz fantasma. Então, todos os envolvidos nos assassinatos naquele dia, até certo ponto, permaneceram nas proximidades e tentam seguir com suas vidas. Há, enfim, um gato fantasma. Um gato foi morto um dia antes do duplo homicídio. As pessoas relataram que o gato parece satisfeito. Casa da Morte. Na 14ª West 10ª Street, Nova York, um prédio de apartamentos era antes uma única casa. Construído nos anos 1850, o prédio de 4 andares virou um apartamento multifamiliar em 1937. É considerada uma das casas mais assombradas dos Estados Unidos. Além de ser uma casa assombrada famosa, várias personalidades já residiram lá. Uma das primeiras inquilinas da casa foi Mary Borman Johnston. Ela era esposa de James Borman Johnston, um dos membros fundadores da Metropolitan Underground Railroad e da Broadway Underground Railroad, entre outras coisas. Ela se mudou para lá na década de 1880 com suas filhas após a morte do marido. Em 1897, Fred H. Andrew, um ciclista profissional, era o dono da casa. Ele atropelou um menino com sua bicicleta, quebrando a perna dele. Ele foi preso pelo incidente. De 1900 a 1901, um escritor chamado Samuel Langhorne Clemens morou na casa. Ele era mais famoso pelo seu pseudônimo Mark Twain. Esse foi um período especialmente estressante na carreira de Twain. Apesar do incrível sucesso neste período, ele enfrentava problemas financeiros e depressão. Ele também lutava para concluir seu trabalho. Twain não era um grande crente em fantasmas, mas ele relatou um estranho encontro que teve enquanto morava lá. Ele disse que viu um pedaço de madeira flutuando na casa. Ele disse que atirou nele e então ele sangrou. Ele acha que um rato provavelmente mexia na madeira, mas não tinha total certeza. Mark Twain não morreu neste endereço. Faleceu em 1910 em Reading, Connecticut, mas seu fantasma voltou à Casa da Morte. Algumas pessoas relataram vê-lo no primeiro andar, perto das escadas. Mãe e filha, que mudaram-se para o endereço nos anos 30, afirmaram ver o fantasma de Mark Twain perto de uma janela. Ele teria dito, cito, "Meu nome é Clemens, e eu tenho um problema aqui que preciso resolver." Fim de citação. E então ele desapareceu. Acredita-se que o problema que ele precisava resolver era sua dívida causada por problemas financeiros quando residia na casa. Então, mesmo que Mark Twain não tenha falecido lá, parece ter deixado assuntos pendentes. A escritora e atriz Jan Bryant Bardow mudou-se para a casa em 1957. Os relatos variam sobre com quem ela morava, alguns dizem que era com o marido e outros dizem que era com a filha. Independentemente disso, isso foi depois que foi transformado em apartamentos para várias famílias e eles moravam no último andar. Essa área havia sido anteriormente um quarto de empregada. Martel relatou ver uma sombra monstruosa em movimento. Ela disse que comida que eles não compraram apareceu na mesa e estava apodrecendo. Não sabiam como a comida chegou lá. Eles também relataram que seus animais de estimação pareciam se envolver com raiva com algo que ninguém conseguia ver. Martel disse que podia sentir mãos tocando seu pescoço e cabelo, e viu um homem a quem ela descreveu como, citação, substância sem substância, frio, úmido, diáfano como marshmallows, ou uma nuvem de éter. Eu sentia as pontas dos meus dedos congelando. Estavam dormentes, mas formigavam. No breve instante entre o contato e o recuo, o aroma veio, frágil e lânguido, e doce, insuportavelmente doce. Todos esses eventos fizeram Martel contratar um médium para entender o que ocorria. O psíquico informou que pessoas enterradas sob o prédio assombravam o local com seus espíritos.
O psíquico pensava que 22 fantasmas habitavam o prédio. Um dos fantasmas era um bebê que foi abortado porque a mulher que estava grávida do bebê perdeu seu marido durante a Guerra Civil. Ela estava lutando contra a depressão e estava delirante. Havia também os espíritos de uma senhora vestida de branco, uma criança e um gato. Martel estava intrigada ou talvez perturbada pelas suas vivências na casa. Contudo, ela aprimorou suas habilidades psíquicas. Ela escreveu um livro sobre a assombração e o desenvolvimento de sua habilidade psíquica intitulado Spindrift, Spray de um Mar Psíquico. No entanto, Bartel não viveu para ver seu manuscrito publicado. Jean Brian Bartel morreu misteriosamente aos 51 anos em junho de 1973. Relatórios indicam que ela morreu de ataque cardíaco ou suicídio. No outono de 1987, o advogado de defesa criminal, Joel Steinberg, residia no prédio. Ele se mudou para a casa onde sua namorada tinha um Nussbaum. Tinham 2 filhos consigo. Era uma menina de 6 anos, adotada ilegalmente por eles. Steinberg consumiu cocaína em 1º de novembro de 1987. Ele agrediu a namorada Elisa, a criança de 6 anos, adotada ilegalmente. Nussbaum conseguiu entrar em contato com a polícia. Ao chegarem, acharam o corpo inerte de Lisa e Mitchell, outra criança, atado a um cercadinho. Nussbaum sobreviveu, mas infelizmente Lisa, 6 anos, faleceu devido aos ferimentos. Steinberg foi sentenciado a 8,5 a 25 anos de prisão. Ele cumpriu 17 anos e foi libertado em 2004. Ele nunca demonstrou remorso ou admitiu qualquer irregularidade. Acredita-se que o fantasma de Lisa assombra o local de seu assassinato. Luzes piscam e sombras estranhas são vistas. Eles também ouvem choro quando ninguém está por perto. O que pensa dessas casas? Moraria numa casa onde ocorreu um assassinato? Comente abaixo. Obrigado por assistir a este vídeo e esperamos que tenha gostado. Se gostou, inscreva-se. Publicamos um novo vídeo sobre o paranormal semanalmente. Se é novo aqui, veja nosso outro canal sobre casos misteriosos, com mais de 325 vídeos de crimes estranhos mais reais, disponível em youtube.com ou na descrição do canal. Temos também um podcast sobre casos não resolvidos que foram resolvidos eventualmente. Criminally Listed apresenta Into the Killing, disponível no Stitcher, Spotify, Amazon Music e onde você ouve seus podcasts. Obrigado por assistir.